estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar. Para sempre reinarás, aleluia. A minha salvação, e a ti me renderei. Teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar. Para sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar. Para sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. 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 Jesus, vem Jesus, Maranata, ora
Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe cada vez mais até o dia da volta do Senhor Jesus. Que aqueles que confiam no Senhor estão aguardando essa volta do Senhor, que aí tudo vai se acabar neste mundo cheio de tantos problemas, mas tudo se acabará, graças a Deus. Nós queremos agradecer aí já as pessoas que já estão conosco. Temos duas irmãs minha, e todas as duas têm o mesmo nome, pelo menos chamamos de Lourdinha, né? Lourdinha é irmã na fé, mora em São Paulo, já está conosco, sempre está conosco. São Paulo não, perdão, mora em Recife. Está conosco sempre, né? E a outra Lourdinha mora aqui com a gente, né? Que é minha irmã de sangue, né? E um dia, quem Deus, se tiver com o nome dela escrito no livro da vida, pode ser declarado também irmã espiritual em Cristo Jesus. Queremos agradecer a presença. E Ludinha, minha irmã, está com a minha mãe, né, também ouvindo. Márcio e Rejane, que Deus abençoe vocês todos aí, né, para a honra e glória do nome do Senhor. O irmão Lenildo também, Lenildo e Jeane. Dilma Leite acaba de entrar, está assistindo. E nós queremos agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a todos vocês aí, viu? Toda a família, e principalmente neste período que nós estamos passando de muita dificuldade, período que precisamos mais ainda da graça do Senhor. Precisamos todo o tempo, mas tem tempo que a gente tem que clamar, como o salmista clamava ao Senhor, e algumas vezes ele disse: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Porque a coisa estava muito feia, então ele precisava do clamor, de clamar a Deus, e precisava da operação do Senhor na vida dele, para dar vitória, porque estava sendo perseguido, inclusive até pela família, até por um filho sendo perseguido. Então que Deus abençoe a todos vocês e nos livre neste mundo que nós estamos agora passando por esta pestilência, essa pandemia que tem aí já 1 ano e meio, no mínimo, aí, pelo menos no Brasil. Também agradecer a presença virtual, é claro, também já está conosco, também Carminha, lá em Sertânia, Carminha Carvalho. Nildo deve estar também por aí com ela, e a irmã da minha esposa Margarida. Então que Deus abençoe aí vocês todos aí, Carminha, Nildo e toda a família Carvalho aí em Sertânia, São Paulo, onde ela estiver espalhada por todos os confins da terra, e protegendo principalmente desta pandemia, deste coronavírus. Que Deus nos abençoe muito, que nos livre. Vamos fazer uma leitura aí no Salmo. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, aí, nas suas mãos, já pertinho de você, é uma leitura no Salmo 107, fazer a leitura dos versículos 21 e 22, como introdução da nossa reunião de oração nesta noite. Salmo 107, versículo 21 e o versículo 22, que diz o seguinte: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças
e proclamem com júbilo as suas obras. Amém. Que Deus nos abençoe pela leitura de sua palavra e que nós possamos fazer isso, porque a nossa confissão de fé diz que o fim principal do homem é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. E a própria palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Então, porque nós, filhos de Deus, feitos especial, Deus falou e as coisas aconteceram, mas os seus filhos não, ele fez, foi diferente, ele não falou, ele mesmo criou com um carinho muito grande. Tudo que ele criou foi com carinho, mas os filhos foi especial. Então esses filhos de Deus, como diz o salmista, é para render graças ao Senhor. Em tudo dai graças a Deus, a palavra de Deus diz. Render graças ao Senhor pela bondade dele. É porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As maravilhas de Deus para com os filhos dos homens. Deus tem sido bondoso demais. E como filhos de Deus devemos oferecer sacrifícios de ações de graça. Não temos que matar bicho, não matar nada para oferecer a Deus. Ações de graças, agradecendo a Ele e proclamem com júbilo as suas obras. Então a minha obrigação e a sua obrigação é proclamar a palavra de Deus, proclamar as obras do Senhor. Nós devemos proclamar pregando a sua palavra ou proclamar pela nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então se você vê uma banana, você não vai dizer que essa banana é de um pé de manga. Se você vê uma manga, não vai dizer que é de um pé de banana. Você vai distinguir que a banana é da bananeira e a manga é da mangueira. Então as nossas obras, os nossos frutos, vai realmente dizer se nós somos seguidores de Deus, somos filhos de Deus, ou nós parecemos mais com os filhos do diabo. Você acha que o diabo não tem filho? Tem. A palavra de Deus diz que o diabo ele é pai da mentira. Se ele é pai da mentira, então os mentirosos são filhos do diabo. Na dedução é exatamente isso. Então que Deus nos abençoe com a sua palavra para louvor e honra do seu nome. Nós vamos louvar a Deus com um cântico, um hino de número 47. Que tem como título Louvor e Glória, e no 47 do nosso hinário, Novo Cântico, Louvor e Glória. Então vamos louvar a Deus com este hino. 47, Louvor e Glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Vamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas, luz Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dai-nos sempre sentir
teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvado seja Deus. Nós devemos implorar a graça do Senhor. A graça de Deus é muito importante. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, nem a graça e nem a fé. Isso não vem de vós, a palavra de Deus diz. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. É claro que temos que ter fé. Fé é um meio, porque não podemos crer se não tiver fé. E essa fé não vem de nós, como a palavra de Deus diz. Essa fé foi Deus que colocou nos nossos corações. Foi Ele que colocou essa fé no nosso coração. Gostaria mais que você abrisse mais uma vez a palavra de Deus, também ainda num salmo. Só que agora é o Salmo 51. Salmo 51, faremos a leitura dos versículos de 1 a 10. E se você estiver com a Bíblia aí, abra a Bíblia no Salmo 51. O Salmo fica aí mais ou menos no meio da Bíblia. Salmo 51, e vamos ler os versículos de 1 ao versículo 10, que diz o seguinte: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Escondo o rosto dos meus pecados. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa para os nossos corações. Por isso que o salmista, lá no Salmo 1, ele disse que o prazer dele era meditar na lei do Senhor, e nela meditava de dia e de noite, que a lei de Deus traz para nós conforto, principalmente nessas horas de tribulações, traz um conforto tremendo, uma paz que excede todo o entendimento no nosso coração. Então, leia sempre a palavra de Deus. Em primeiro lugar, quando você acordar, você deve falar com Deus. Primeiro não são os outros, primeiro é Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar. É assim que a palavra de Deus nos ensina, buscar a Deus em primeiro lugar. Nós vamos orar. Eu vou pedir a Margarida para fazer uma oração, e já nesta oração ela já faça aí uma oração específica exatamente pelos problemas que está acometendo toda a humanidade, inclusive a própria casa de Deus. Os filhos de Deus têm morrido, pastores, outras que não são pastores, que sejam filhos de Deus, independente de posição dentro da igreja. Tem morrido vários filhos de Deus por esta doença, e nós pedimos que ela ore, por exemplo, agora, que já os recebemos pedidos pela casa do presbítero Hernando, pela casa, não é as paredes não, por ele, pela esposa dele, pelos filhos deles, maridos e mulheres dos filhos deles que são casados, e os netos, e toda a família de outro. A nossa família
Carvalho e a família Alves, a família Carvalho da minha esposa, aí que está também espalhada por todos, Sertânia, São Paulo, está espalhado. Então, família Carvalho, a família Alves, a família do presbítero Hernandes e também uma irmã Normanda, que pediram já no grupo da igreja orações por elas, e outros irmãos da igreja que a gente já vem orando todos os dias. Então, que ela dirija essa oração específica para esses amados irmãos. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento aqui na tua presença para te louvar, te adorar. Para cada dia mais estamos sempre, Senhor Deus, orando, pedindo, fazendo a tua vontade, Senhor Deus, e também levando o teu evangelho para as pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, que o Senhor esteja perdoando as nossas falhas, porque sabemos que todos nós somos pecadores, porque aqui a tua palavra diz que aquele que disser que não tem pecado já está pecando e fazendo Deus também de mentiroso, porque a palavra dele diz que todos nós somos pecadores, Senhor. Então precisamos da misericórdia de Deus. Neste momento eu te peço, Pai Santo, pelas pessoas que estão enfermas, Pai Santo. Eu te peço pelas famílias do presbítero Hernandes, Pai Santo, por toda a família, Pai, que já tem uns com problema de saúde, mas que os outros que ainda não estão, eu te peço que tu esteja guardando, protegendo e livrando deste mal, Pai Santo. Que tu esteja restaurando a saúde, Pai, de cada um dos que já estão com problema, Senhor. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai Santo, e também não só deles, mas de todas as outras pessoas, como também tem outros irmãos na igreja também, Senhor, que já pediram oração, que o Senhor esteja, Pai Santo, restaurando vidas, Pai Santo, e que também das outras pessoas que já tem nos hospitais, no mundo inteiro, Pai Santo, que tem por aí tanta gente doente, a gente só vê falando das pessoas que estão adoecendo, muitos estão sendo restaurados suas vidas e muitos não estão resistindo, Senhor, mas Tu estás no comando de todas as coisas. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Nesse momento também pela minha família, Pai Santo, minha família que é da família Carvalho, Senhor Deus, está tendo parente minha também, que estão doentes, mas que o Senhor já está restaurando saúde de muitos e que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai Santo. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor esteja curando para essas pessoas que estão com problema de saúde. Mesmo outras pessoas que estejam doentes, que não sejam desse problema aqui, mas todo tipo de enfermidade que tiver, as pessoas no hospital, que o Senhor esteja visitando, Pai Santo, e curando para a honra e glória do santo nome. Peço também agora que Tu esteja também visitando as pessoas ali no Torquato, que tem também as pessoas que estão com problema de saúde. Abençoe que o Senhor Jesus, esteja, Pai Santo, visitando essas pessoas e restaurando a saúde deles e também conscientizando aquelas pessoas, a justiça do juízo e do pecado, para que aquelas pessoas ali que têm sempre ouvido a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus faça uma obra na vida de cada um, Pai. Amém. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te peço também, Senhor, que Tu esteja dando sabedoria às pessoas que estiverem ouvindo, que esteja dando sabedoria, discernimento para aprender mais e mais de Ti, que sinta prazer em ouvir a Tua palavra, Pai Santo. Te peço por todos os nossos filhos e filhas, por toda a nossa família, que o Senhor esteja abençoando a todos, que esteja cuidando de cada um, livrando, Pai Santo, desse mal que está espalhado por aí, que o Senhor tenha misericórdia de todo mundo. E também te peço pela família de Paulo, lá em São Paulo, a família do irmão dele também, Senhor, que o Senhor esteja guardando, protegendo e livrando todos desse mal. Amém. Em nome de Jesus. Guardando a nossa casa, dos nossos familiares e pelo mundo inteiro, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia, porque só o Senhor para tomar de conta de tudo isso, porque se o Senhor quiser, em um abrir e fechar de olho, isso tudo acaba, Senhor, mas verdade, seja louvado feita seja a Deus. sua vontade. Tu és todo poderoso, porque Deus Senhor. é o Senhor
que sara, o Senhor que cura, Louvado mas tudo seja está Deus. no controle dele, Senhor Deus. Amém. Nós não podemos fazer nada, só podemos clamar a Ele, É verdade. porque sabemos que Ele é um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Muito Amém. obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos colocar diante do Senhor todas as nossas petições. O que significa isso? Eu sei que vocês sabem, mas eu vou falar assim mesmo. Todos os nossos pedidos, eles colocam os seus pedidos diante do Senhor em oração. Oração que Margarida acabou de fazer. Oração é conversa. O que eu estou conversando é uma oração. A conversa é um diálogo com alguém. Então estamos orando a Deus, colocando dele, dizendo o que estamos necessitando. Ele diz, coloque isso diante de Deus em oração e ações de graça, já agradecendo, como se Deus já estivesse respondido, ou se fosse responder, mas nem tudo ele responde. Nós estamos cansados de fazer orações por pessoas, por a gente mesmo, e ora, e Deus não responde. E temos um exemplo bíblico, que é o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo orou por um espinho que estava na carne, era alguma coisa incomodando ele, porque ele esteve nos céus, não sabe se espírito ou se no corpo, e viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas que talvez muita gente não aguentasse ver o que ele viu. E para que ele não contasse tudo que viu lá, o que tem nos céus, aí foi colocado um espinho na carne. Quando ele tentasse abrir a boca para falar alguma coisa, ele sentia como se alguma coisa estivesse prendendo ele. E ele orou ao Senhor 3 vezes e Deus respondeu na última vez, mas não para atendê-lo. Na última vez ele disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E acabou. E Paulo ficou satisfeito, tranquilo, continuou louvando e adorando ao Senhor. Mas Deus não tirou o espinho, porque era necessário que acontecesse o que estava acontecendo. Vamos continuar louvando a Deus, depois faremos a meditação na palavra do Senhor. É o hino 68, que tem por título Necessidade. 68. É isso aí, eu estou falando o número que é do nosso hinário presbiteriano. Necessidade, novo cântico. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima, sol criador. Tudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Sei que nas preces eu posso buscar-te, mas desta bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que eu dela me afaste, por isso eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for,
não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Todos nós precisamos do Senhor. Sem Ele nós estamos perdidos. O hino 79 do Inário Novo Cântico. Glória ao Salvador. Chegar à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus grilhões Ele me salvou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Se você tem certeza absoluta, como acabamos de confessar com a nossa boca, que nós temos a certeza que Cristo nos salvou, então dê glória ao Salvador. Cristo, o Rei da Glória, aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados, pagou o nosso alto preço que nós não tínhamos condições de pagar. Um abraço aí a Eliomar Campos e Nádia Santos. Que Deus abençoe vocês e toda a família de vocês. E neste momento que nós estamos vivendo no mundo, né? nesse Brasil não, nesse país não, no mundo, que Ele os protejam desta pandemia. E nós sabemos que nós temos essa proteção porque a palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus diz que o Senhor está ao nosso redor. E o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Então, para ele atingir a gente, vai ter que passar por Deus. Deus está ao nosso redor. Nós estamos protegidos. A proteção é Deus. E no Salmo 125, no versículo 2, você pode conferir isso, vai confirmar o que eu estou dizendo. Lá o Salmo 125, versículo 2 diz que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. E se você for fazer uma pesquisa, entre aí no Google e faça uma pesquisa, você vai ver que Jerusalém está encravada no meio de 5 montes. 5 montes. E ela está no meio. Então ela está protegida. É uma dificuldade alguém entrar para destruir essa cidade. Então nós estamos protegidos pelo Senhor. Então devemos dar glória a esse Deus Salvador, que é sincero, honesto, fiel, justo. Ele é tudo, em todos. Eu gostaria que você, mais uma vez, abrisse a sua Bíblia, aí no último livro da Bíblia, no Apocalipse, que nós vamos falar nesta noite, uma pequena mensagem sobre o tema, o juízo final. Nós estamos encaminhando, isto é, caminhando para o juízo final. Por isso nós estamos vendo coisas absurdas acontecendo. Desde que Adão e Eva
pecaram, de lá para cá, as coisas estão ficando aí cada vez mais piores, por causa do pecado deles e o nosso pecado também. Então nós estamos caminhando aí para esse juízo final, o juízo de Deus. Então nós vamos falar um pouco sobre o juízo final. E esse juízo final, é claro que é o juízo de Deus, e você pode abrir aí em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, já no finzinho aí. E faremos a leitura dos versículos de 11 a 15. Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. E você pode permanecer com sua Bíblia fechada. Isto é, perdão, fechada não, aberta, para poder você conferir o que nós vamos falar aqui. Então leiamos. Diz assim a palavra de Deus: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Louvado seja o Senhor, que Ele possa aplicar, e com certeza Ele aplicará esta palavra de Deus nos nossos corações. E espero que você esteja com o coração receptivo para ouvir a palavra de Deus. Aqui cabe uma pergunta: o que é o juízo final? O juízo final é o dia de julgamento de todas as pessoas no fim dos tempos. Quando Deus vier, quando Jesus voltar para levar a sua igreja, Ele vai vir para julgar todos. Fim dos tempos. Ali tudo vai ser resolvido e todo mundo estará diante de Deus nesse dia do julgamento. Ninguém vai escapar. Os mortos irão ressuscitar e Deus irá julgar as nações, isto é, as ações de cada um deles. Quem for condenado irá para o inferno, mas os salvos por Jesus irão para o céu. Como será esse juízo final? O juízo final é um tribunal, como você pode conhecer, sendo aqui nesse plano terrestre, um tribunal onde tem um juiz, onde tem advogado de acusação, advogado de acusação e advogado de agora fugiu da mente a palavra, de defesa. Perdão que fugiu da mente. É um tribunal onde está ali o juiz, os juízes, os advogados e promotores e tantos outros. Então Deus será o juiz em todas as pessoas que alguma vez existiram, serão julgadas. Todas serão julgadas. Todos ressuscitarão para esse julgamento. Todos que morreram vão ressuscitar, porque terão que estar diante de Deus neste grande tribunal para o julgamento do Senhor. As ações de cada pessoa serão expostas e julgadas com imparcialidade por Deus. Apocalipse 20, versículo 12 a 13, ele mostra isso. Todos que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida serão condenados por causa de seus pecados. Aqueles que Deus chamou, escolheu antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva propriedade sua, para ser santo e irrepreensível na presença do Senhor, Deus escreveu o nome deles no livro da vida. Não foi de todos, só foi daqueles que Deus escolheu. Eles serão lançados, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, junto com o diabo e seus anjos, onde sofrerão castigo eterno. Você pode conferir isso aí em Apocalipse 20, 15, versículo 15. Os verdadeiros seguidores de Jesus, que têm os seus nomes escritos no livro da vida,
esses verdadeiros adoradores, eles escaparão do julgamento, do juízo final, e vão morar no céu com Jesus para sempre. Observe o que acontecerá no dia do juízo final. Primeiro, versículo 11. Cristo assenta-se no trono como juiz. Ele é o juiz que vai julgar tudo. Disse João: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achava lugar para eles. Está no versículo 11. O trono branco que João menciona aqui neste versículo fala da santidade, da justiça, do juiz e do julgamento. Diante dele, o próprio universo foge da sua presença. A terra será redimida do seu cativeiro. Até a terra está esperando, está na expectativa da sua libertação. Ela geme. A terra não será destruída, mas transformada. A terra não vai ser destruída, a terra vai ser transformada. Você pode conferir em 2 Pedro 3,10, Atos 3,31, Romanos 8,21. Jesus veio para nos livrar da condenação. Para quem crer em Jesus, o julgamento do trono branco é motivo de esperança, não de medo, diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículo 1. Quando esse dia chegar, finalmente vamos poder viver para sempre com Jesus. Glória a Deus! Nós estamos na expectativa da volta de Cristo, mas para isso precisamos tomar a decisão de seguir Jesus, confessando os nossos pecados e pedindo a Jesus para mudar a nossa vida. Você tem seguido Jesus? Você está seguindo Jesus? Você é totalmente de Jesus? Jesus é o centro na sua vida? Tudo que você quer, que precisa, você se dirige a Ele? Jesus é o juiz diante de quem todos vão comparecer. Não tem quem se esconda. No dia do juízo final, todos comparecerão diante de Cristo. Aqueles que rejeitaram Jesus como advogado vão ter que comparecer diante dele como juiz e prestar conta de todos os seus atos praticados aqui na terra. O que acontecerá no dia do juízo final? Segundo, versículo 12 a 14. Os mortos ressuscitarão para julgamento. Diz João: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ninguém vai ficar a vida inteira no inferno, não. O inferno é como se fosse um lugar intermediário. A morada eterna do ser humano é céu e lago de fogo. Para o céu vão os filhos de Deus, aqueles que estavam com o nome escrito no livro da vida. E para o lago de fogo vai ser lançado o inferno, o diabo, seus anjos e todos aqueles que fizeram a vontade deles. Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, mas de todos os mortos, de todos os tempos e de todos os lugares. A ideia de duas ressurreições físicas não tem base bíblica consistente na palavra de Deus, porque tem doutrinas falsas que defendem isto. Aqui é a única ressurreição geral de todos os mortos, de todos os tempos, que acontece no último dia. Crentes e ímpios ressuscitam no mesmo dia. William Hendricks diz que em nenhuma parte da Bíblia lemos de uma ressurreição dos corpos dos crentes, seguida depois de 1000 anos por uma ressurreição dos corpos dos incrédulos. Ainda diz Hendricks que a morte, ou seja, a separação da alma do corpo, e o Hades, o estado de separação, deixam de existir. Depois da segunda vinda de Cristo para o juízo, não haverá mais nenhuma separação entre o corpo e a alma,
nem novo céu e nova terra, nem mesmo no inferno. Portanto, falando simbolicamente, a morte e o Hades, agora personificados, são lançados no lago de fogo. O julgamento será universal e também individual. Um por um será julgado segundo as suas obras. Ninguém escapará do julgamento de Deus. Terceiro, versículo 12, os mortos serão julgados segundo as suas obras. Versículo 12, na parte B, diz o seguinte: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O julgamento ele começará com a apresentação de todas as pessoas que alguma vez existiram diante de Deus. Todos os mortos serão reunidos. Então os feitos de cada pessoa serão julgados, porque Deus mantém registro de tudo que fazemos. Também será aberto um livro especial chamado o Livro da Vida. Esse julgamento será justo e universal. Os livros serão abertos e todos serão julgados segundo o que está escrito nos livros. Seremos julgados pelas palavras, obras, omissão e pensamento. Coisas que nós pensamos, nem abrimos a boca para falar, mas praticamos coisas que não convinham a Deus, porque Deus, Ele lê os nossos pensamentos. Antes que as palavras saiam na nossa boca, cheguem ao nosso pensamento, Deus já conhece de todas elas. Então, mesmo que ninguém saiba, que a gente nem abriu a boca, mas se nós pensamos, e isto foi contra a palavra de Deus, seremos julgados também por essas palavras. A graça de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas. Pelas obras ninguém poderá ser justificado diante de Deus. Pelas obras todos serão indesculpáveis. O juízo final será diferente dos tribunais da terra. Lá haverá um juiz, mas não jurados. Acusação, mas não defesa. Sentença, mas não apelo. Diante de Deus, não tem mais quem vá defender, não. No julgamento, aqueles culpados serão totalmente condenados. A única maneira de escapar desse julgamento é confiar agora no Senhor Jesus Cristo. Confie agora, nesse momento aí, pare e pense. Veja se sua vida é devotada a Cristo, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. Ele diante do Pai com aquela taça que chamava a taça da ira, aquela taça onde estava ali todos os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos e ainda estamos fazendo ainda por aqui. Ele foi ali com aquela taça e aquela taça ali era terrível. E ele diz: Pai, se for por mim, se for possível, passa de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus era aquela taça. Mas ele diz: se for possível, portanto faça-se a tua vontade. Porque não era possível, porque ele tinha que morrer ali para pagar os nossos pecados, porque não tinha quem pudesse pagar os nossos pecados, só uma pessoa que não tivesse pecado nenhum, e a única pessoa que veio a essa terra, que morou nessa terra e morreu, que não teve pecado, só foi Jesus. Foi Jesus que veio em forma de homem, se fez carne, habitou entre nós, não cometeu, foi tentado em tudo, mas não pecou. Somente Ele poderia fazer isso por nós. A única maneira de escapar realmente é confiar agora no Senhor Jesus Cristo. Creia em Deus, que o enviou, e você terá vida eterna e não entrará em condenação. Creia que Deus enviou Cristo para salvar a todos nós. Juraci, irmã Juraci Sertânia, vizinha aí de Carminha, próxima aí, que Deus abençoe você ricamente. Nunca mais a gente se viu, mas se Deus nos permitir, nós nos veremos aí quando essa pandemia passar, ok? Quarto lugar, versículo 15, o critério para a salvação não são as obras, mas
a graça. Muita gente pensa que será salvo pelas obras. Não, você não será salvo pelas obras. Nós precisamos fazer obras porque já somos salvos, não para ser salvo. Porque aquele que diz que é salvo e não faz obra, ele está mentindo. Ele precisa nascer de novo. O versículo 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus mostra o seu amor por nós através da graça. Nós merecemos castigo por causa de nossos pecados, mas Deus nos enviou Jesus para pagar o preço e nos oferecer a salvação. Foi a graça de Deus. Mesmo não fazendo nada para merecer, nós podemos ser libertados do poder do pecado, perdoados do castigo eterno e adotados como filhos de Deus para morar com Ele para sempre. Só precisamos ter fé. Paulo diz aos Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. O que é que não vem de nós? Nem a graça e nem a fé, porque a graça é de Deus e a fé é Deus que coloca em nós. Não vem das obras, Paulo diz, para que ninguém se glorie, porque tem muita gente se gloriando porque faz caridade, faz um monte de coisa. Nós devemos fazer, como a palavra de Deus diz, dar com a mão que o outro não veja. E é claro que se nós fazemos boas obras, caridades, acudimos os necessitados, nos colocamos no lugar do outro, oramos pelos que nos perseguem, amar os nossos inimigos, se nós fizermos, independente de nós proclamarmos isto, o mundo vai ver e vai glorificar a Deus por as obras que nós fazemos. Mas nós fazemos porque já temos certeza da salvação. Ninguém por seu próprio mérito consegue apagar seu pecado e se purificar para entrar no céu, de maneira alguma. Por mais que tentamos ser bons, não conseguimos evitar todo pecado. Só Deus pode nos libertar do peso do pecado. Ele poderia exigir justiça e condenar todos, mas Ele nos ama. Por isso Ele nos ofereceu a salvação de graça. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Por isso o livro da vida é aberto. Quem tem o nome escrito nele não é lançado no lago de fogo. Os que não têm o nome escrito no livro da vida são lançados dentro do lago de fogo, que significa a segunda morte. Somente os salvos terão seus nomes no livro da vida. Da mesma forma que Deus nos dá a sua graça, nos perdoando muitas vezes de muitos pecados, nós podemos dar graça a outras pessoas, perdoando-as também. Você tem perdoado aquele que lhe ofendeu? Porque se você não perdoa ninguém, você não cumpre com a palavra de Deus, você é um desobediente à palavra de Deus. Leia a palavra de Deus que você vai encontrar onde diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. A graça de Deus muda a nossa perspectiva. Como posso exigir vingança contra outra pessoa quando Deus, que é perfeito, me perdoou de tantos pecados em vez de exigir castigo? Tantos pecados que nós cometemos e Deus nos perdoou. A graça de Deus nos dá outra chance. A graça de Deus liberta. Em quinto lugar, versículo 14. A própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Versículo 14 diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia usa a imagem de um lago de fogo com enxofre para mostrar que esse lugar, longe de Deus, é terrível, cheio de sofrimento. Outras imagens que a Bíblia usa para descrever o horror desse lugar são vermes que não morrem. Está lá em Marcos 9, 47 e 48. Um lugar de choro e ranger de dentes. Lucas 13, 28. E trevas. Mateus 25, 30. Diz que as trevas são tão densas, são tão grossas, que as pessoas estão chorando, rangendo os dentes. Então eles vão ouvir que tem muita gente, mas não vê ninguém, pelas trevas tão densas. É esse lugar que você quer ir? É esse lugar que você poderá estar indo? Volte-se para Cristo. A morte é o estado e o Hades é o lugar. Esses dois andam conectados. Quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo,
finda também a autoridade que exerciam no tempo cósmico, nesse tempo ainda que existe. Acaba toda essa autoridade deles. O lago de fogo é o lugar onde os ímpios viverão para sempre, separados de Deus, do Deus vivo, e sofrerão eternamente os tormentos do inferno. É o lugar onde os ímpios passarão a eternidade. A morte é o único inimigo a ser vencido. O inferno é o lugar onde os ímpios serão atormentados. Assim como já dissemos, depois da segunda vinda e do juízo, não haverá mais separação entre o corpo e a alma, nem no céu, nem no inferno. A vitória de Cristo sobre os seus inimigos será completa, afinal. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o seu nome. Em sexto lugar, versículo 10 a 15, os tormentos dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. Versículo 10 e versículo 15 diz o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Dê graças a Deus porque seu nome está escrito no livro da vida. E se você desconfia que não está, procure clamar a Deus, confessar a Cristo como seu Salvador. A Bíblia não ensina universalismo, nem aniquilacionismo, antes fala de penalidades eternas. O teólogo Lorraine Breuer diz corretamente que a morte eterna não é a suspensão do ser, mas sim o ser feliz. O sofrimento dos ímpios no lago de fogo é indescritível. Dá uma lida em Lucas 16, de 19 a 31, tu vai ver lá como é o sofrimento dos ímpios. Ali será um lugar de choro e ranger de dente, conforme Mateus registra no capítulo 13, versículo 50, e no capítulo 22, versículo 13. Jesus diz que o tormento será eterno. O apóstolo Paulo diz que estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da sua glória e do seu poder. O teólogo René Pacher diz que são várias as imagens que a Bíblia usa para descrever esse lugar de tormento: fogo, verme que morde sem cessar, vergonha eterna, choro e ranger de dentes, trevas, perdição e exclusão. O lago de fogo é o destino final de todos que rejeitam a Deus. No juízo final, o diabo, seus anjos e todas as pessoas que não vão para o céu vão ser lançados no lago de fogo. Deus enviou Jesus para nos salvar do lago de fogo. Glória a Deus, louvado seja o seu nome. Enquanto os salvos têm os seus nomes no livro da vida e deleitar-se-ão em Deus e reinarão com Cristo pelos séculos dos séculos, os ímpios serão banidos da presença de Deus e serão lançados no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Todos pecamos e não conseguimos pagar o preço do pecado, mas Deus nos ama tanto que enviou Jesus Cristo para pagar o preço por nós. Agora, quem aceita Jesus como seu Salvador não está mais condenado. Os salvos vão morar com Jesus no céu por toda a eternidade. Mas se alguém não quer mesmo estar com Deus, Deus lhe dá o que quer, uma eternidade sem Deus, onde estará privado da presença de Deus eternamente. E para concluir, você está preparado para o dia do juízo final? De que lado você estará naquele tremendo dia? Você está seguro debaixo do sangue do Cordeiro ou ainda está sob o peso da condenação dos seus pecados? Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Arrependa-se dos seus pecados, receba Jesus como seu Salvador, creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confesse-o como Senhor e Salvador e serás salvo. Que Deus aplique esta palavra em seu coração e que você não esqueça, o juízo final está próximo, os sinais prometidos por Cristo são evidentes nestes últimos dias. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem
chegará. Amém. Louvado seja Deus. Prepare-se, porque Cristo está já voltando. E não faça como aquelas 10 virgens. 5 estavam preparadas, mas 5, quando o noivo voltou, elas tinham negligenciado, e as 5 prudentes subiram, as 5 que negligenciaram, as 5 nécias ficaram. E quando Cristo voltar vai ser assim, muitos vão ficar, mais da metade, porque a palavra de Deus diz que poucos são chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A porta que conduz à salvação é estreita, o caminho apertado, são poucos que entrarão por ele, mas o caminho e a porta da perdição, o caminho é largo, a porta é larga, e são muitos os que entrarão por eles. Então são poucos que entrarão para viver com Cristo a vida eterna. Que Deus aplique esta palavra em seu coração e que você medite nesta noite, durma, pense no que você tem feito para ter certeza que você será salvo em Cristo Jesus. Vamos cantar mais um hino para concluirmos a nossa meditação, o hino 74, que tem como título Sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus morreu por mim, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Lembre-se que Deus aceita você como pecador. E não procure só ir para Cristo, para Deus, quando achar que resolveu seus problemas, que os seus pecados. Não, é como no hino que nós cantamos, eu venho como estou. É Cristo quem vai perdoar os seus pecados, é Cristo quem vai lhe salvar. Oremos. Soberano e eterno Deus, Deus de amor e Deus de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez, Senhor, tu nos dá a oportunidade de estarmos juntos, ó Pai, aqui presencialmente e virtualmente com outros amados irmãos, meu Senhor, e também, meu Senhor, com aqueles que ouvirão em outros momentos, meu Pai, esta live, esta transmissão ao vivo, meu Pai. Te peço que tu abençoe cada um deles ricamente, que guarde esta palavra no mais íntimo do coração deles, para não pecarem contra ti, Senhor. E que meditem, meu Deus, que não vale a pena, meu Senhor, estar buscando confiança em coisas
objetos. Não, nós devemos confiar somente em Deus, confiar no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Pai de amor e Pai de misericórdia, te agradecemos, meu Deus, por este dia maravilhoso que tu nos permitiste estar vivo e prontos, ó Deus, condições, meu Pai, enxergando, vendo, falando, andando, prontos para cumprir, Senhor nosso Deus, com a tua obra, com aquilo que tu tens colocado em nossas mãos. Dai-nos, ó Deus, sabedoria cada vez mais, meu Senhor, para que tudo que formos fazer seja para a honra e glória do teu nome. E principalmente, ó Pai, sabedoria para interpretar a tua palavra do mesmo jeito, ó Deus, que tu colocasse no coração dos teus filhos, meu Senhor, para escreverem a tua palavra, para deixar para nós. Que nós não mudemos, ó Pai, o tema, meu Senhor, não distorçamos, não tiramos nada da tua palavra, meu Pai, mas que o Espírito Santo nos ilumine exatamente conforme tu escreveste, meu Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai de amor e de misericórdia, nós te pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos, meu Deus, principalmente neste momento de pandemia, meu Pai, sobre a nossa igreja local, igreja presbiteriana, primeira de Paulo Afonso, mas não somente para ela, meu Deus, aqui em Paulo Afonso, mas a primeira igreja presbiteriana, a segunda igreja, a terceira igreja, meu Senhor, e todas as igrejas que confessionalmente, meu Pai, são verdadeiramente igrejas que confessam o teu nome, meu Senhor, e são a tua igreja, meu Pai, espalhadas em todo o universo, em todos os lugares, meu Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que tu, Senhor, tome de conta de cada um, Senhor, dos teus filhos nestas igrejas, meu Pai, muitos que estão doentes, que estão com sintomas de doenças, outros que já saíram, Senhor nosso Deus, já foram curados, mas ainda tem algumas sequelas. Nós te pedimos, ó Deus, que as tuas bênçãos, Senhor, aquelas bênçãos, meu Deus, que são maravilhosas, Senhor nosso Deus, que tu já derramasse sobre a tua igreja, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, esteja sobre cada um de nós, meu Pai, teu povo, escolhido por ti antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível na tua presença. Que tua bênção estejam sobre teu povo, meu Pai, e livra-os, meu Pai, e cura-os aqueles que estiver com problema, meu Pai. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, mas não somente pelo teu povo, tem misericórdia também, meu Deus, por aqueles que são ímpios, ó Pai, e que não confessam o teu nome, mas tu, Senhor nosso Deus, com certeza tens, ó Pai, também misericórdia por este povo, meu Pai, mesmo que eles não se convertam, mas que um dia eles dobrarão o joelho diante de ti, no dia do juízo final, no dia do julgamento, que todos estiverem diante de ti, todos dobrarão o joelho diante de ti. Pai, muito obrigado, meu Deus. Dai-nos uma noite tranquila, um sono reparador na tua presença e com a tua proteção. E dai-nos, Senhor nosso Deus, se for da tua vontade, a alegria de amanhã amanhecermos mais uma vez vivos, ó Pai, e com condições de te glorificar, de gozar-te para sempre, de pregar a tua palavra, meu Senhor, e de fazer tudo aquilo que tu colocares em nossas mãos, meu Deus, com sabedoria, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, que Deus abençoe a todos. Está aí o presbítero Hernandes, a irmã Marta, sua família, o pastor Valdemir também, sua esposa. Que Deus abençoe a todos, que cada vez mais continue firmes e fortes na palavra do Senhor e que Deus nos livre deste coronavírus, e se tivermos que pegarmos, seja feita a vontade do Senhor. Nós continuamos confiando em Deus, e eu peço a vocês, e digo para vocês todos, tenham calma, tenham paciência, tenham domínio próprio, não se desesperem tanto, porque se você for procurar algum médico aí, dependendo da área, ele vai dizer, e a gente também já sabe disso, que quando a gente se desespera, a gente sai dos limites, nós mesmos vamos trazer doença para nós. Eu mesmo tenho uma válvula de escape quando eu me preocupo. Aparece uns caroçozinhos que é xisto sebáceo, quando há uma preocupação dentro de mim que às vezes eu nem sei se estou preocupado. Mas às vezes se preocupa até sem saber. De repente ele começa a aumentar aquela massa. Então nem a gente conhece a gente mesmo. Então não fique tão preocupado. Confie em Deus. Se você confia em Deus, então por que tanta preocupação? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará.
Ele é todo poderoso, ele tem poder para dar um comando de voz e tudo se acalmar, tudo cessar, tudo parar. Que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, todos nós. Aquele abraço e até a próxima segunda, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.